ninguém espera e vamos lá, né? Apareceu a oportunidade. Nasceu a criança e agora ela vai ter que ser bem cuidada. E o desafio foi igual, eu acho, né? Nós fizemos, sei lá, 6 meses, tava a obra pronta, né? Mas uma das melhores histórias foi na inauguração, né? Não sei se você lembra. Quando foi nadar o Scherer, ia nadar o Gustavo junto. E aí eu fui para Curitiba, voltei uns 3 dias antes, quando pousei no aeroporto, o cara me liga no celular e fala assim: furaram a piscina. Eu falei, não, isso é pegadinho, não é possível. Furaram a piscina? Como é que pode furar uma piscina, Guga? O cara que estava fazendo elétrica chegou lá embaixo, na casa de máquina. Tinha a casa onde o pessoal, os funcionários também ficavam, ali tipo num estar, uns armários. Ah, tal. Sim, porque a piscina era suspensa, né? E a piscina era suspensa, e daí ele foi furar da casa de máquina para essa salinha para botar uma luminária. E aí ele viu que estava meio difícil, ele continuou furando, só que ele estava furando a piscina. Aquele concretinho duro era a parede da piscina. E a piscina já estava cheia, com água tratada, aquecida. E aí em 3 dias a gente baixou o nível, fechamos, tiramos a cerâmica, tratamos para a inauguração. E o Gustavo e o Xuxa aquecendo ali para competir para inaugurar a piscina. Eu acho que eles andaram na piscina mais gelada um pouquinho que estava antes. Eu lembro do dia dos dois ali. O Gustavo estava já um tempo parado, né? O Xuxa estava pleno ainda, estava atleta pleno. E o Gustavo estava recém-aposentado, né? Foi prova combinada aquela daí. Então, mas ele estava nervoso. E eu vi, tanto no Fernando Scherer quanto no Gustavo Borges, o nervosismo pré-competitivo na semblante deles, porque nenhum dos dois queria perder. E na época ainda tinha a Glenda Kozlovski, levou uns óculos fantasiados para os dois, você lembra? É verdade, a Glenda estava lá para nos ajudar. E aí eles fizeram, e eu me lembro que o Xuxa saiu voando e o Gustavo saiu preocupado atrás, depois os dois aliviaram e fizeram a chegada combinada. Mas por alguns segundos parecia que o Xuxa ia tentar destruir a nossa marca. E por incrível que pareça, né, apesar de ser a segunda academia, quando a gente terminou o evento, nós descobrimos que no dia seguinte, porque a gente fez a inauguração numa quinta ou numa terça, aquela mania de terça e quinta. Só não podia inaugurar na segunda e também na sexta. Isso. E quarta-feira era um dia meio chato, então ficou terça e quinta. Só. A gente só esqueceu de que deveria ter aberto a academia uns 2 dias depois do evento. E não estava programada a turma da limpeza. Nós limpamos a academia depois que terminou a festa. Eu lembro, e olha que foi bacana, porque todos os envolvidos, né? O Gustavo, você, eu, a Glenda, o Cassiano, todo mundo pegou na vassoura e no rodo e lavou a academia de cabo a rabo. E ela estava às 6 da manhã, isso foi de noite, né? Isso. Às 6 da manhã estava pronto para receber os alunos. Mas esse espírito da turma engajada por um vacilo operacional nosso de não ter preparado a limpeza pré-inauguração, né? Foi muito bacana ver aquele. E já são histórias, hein? Já tem o quê? Isso aí, 17 anos. Esse tem 17, Mas acho que nasceu assim, a metodologia nasceu assim também, né? Quer dizer, passo a passo, analisando, fazendo, criando, mudando, melhorando. E aí teve um outro passo que eu achei que foi muito importante, foi quando a gente trouxe o William Urize, né? O Gustavo lançou o desafio, ajudou a montar esse time interdisciplinar, né? De pedagogos, psicólogos, designers, jornalistas e todos, professores principalmente, né? Todos juntos criaram essa coisa que é simples, mas é muito exclusiva, né? Parece simples falar agora, mas a gente conseguir mapear exatamente os 5 exercícios fundamentais para cada nível e tirar a subjetividade disso, né? Sendo que você ou está ou não está com o braço esticado, por exemplo, num dos exercícios. Então você acaba tendo um olhar objetivo numa coisa subjetiva, que é nadar bem ou não, né? Mas eu acho que essa visão, até o próprio William, o Gustavo também já tinha na época, era o seguinte, né? Que a gente ia estar fazendo uma coisa que ia ter um extrato de pesquisa absurdo, é o maior do mundo, né? De pessoas usando o mesmo método que está sendo o tempo inteiro sendo reavaliado e pesquisado. E você está fazendo isso em diversos estabelecimentos com diversos níveis de idade, etc. Então, níveis de idade, culturas diferentes. Então é uma coisa muito viva e muito dinâmica, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta,
que eu acho que é bacana, e a tua área, que você é arquiteto, quem não sabe, o Gustavo está fazendo o prédio mais alto de Curitiba. Mas ele é especializado também em arquitetura de academias, né? Por consequência de ter sido nadador a vida inteira, campeão, recordista brasileiro, está sempre entre os top 10 do mundo também, até hoje como master. Mas ele é especializado em arquitetura hospitalar, de academias e de prédios residenciais de alto padrão. Conta o diferencial que a gente conseguiu dar nas unidades próprias, né? Com os pontos focais, a questão de circulação que você me ensinou bastante naquela época. Eu acho que a gente sempre quando criou, né, esse universo da academia, a gente sempre teve muito como mote principal a água, né? O tempo inteiro, até pelo próprio nome Gustavo Borges, etc. Apesar que a gente sempre teve muito como foco essa coisa de, quer dizer, vamos ensinar a praticar saúde, né? Não é coisa só de ser o campeão, né? Mas a água era o ponto focal e é até hoje, né? Quer dizer, a gente veio da água, né? Quer dizer, eu acho que a gente até prova disso em relação às amizades, às nossas sociedades, etc. Quer dizer, eu acho que tem um lado de aprendizado para nós muito grande que a gente tentou passar e tenta passar até hoje para outras famílias, para outras crianças. E a gente trouxe isso um pouco para o espaço arquitetônico, né? Quer dizer, em cada momento que a gente entra nos espaços das nossas unidades, a gente está enxergando a piscina, a gente está se relacionando com a piscina. E mesmo hoje a gente estava brincando com o pessoal aí da Nautilus, ali, por exemplo, né? Escuta, mas e piscina em Curitiba, na sua casa, como é que é? Não, a piscina é fria, né? A piscina não é fácil de entrar, mas a piscina, na verdade, é um mote, né? Um atrativo, a água é um atrativo. Você, né, botou botou ali, né? Eu achei bacana você falar uma luminária às vezes, né? Às vezes a piscina tem uma função de luminária apenas, num certo momento da noite. E a gente fez, né? Não sei se você lembra os eventos que a gente fez na academia, o primeiro ano, o segundo ano, a gente fez o aniversário da academia, a gente fez 24 horas de revezamento e as atividades aconteciam em volta, né? Então a gente fazia aula de bike, fazia aula de criança, fazia aula de hidroginástica e o revezamento de natação acontecendo, né? E o primeiro ano que a gente fez isso, acabou a luz, teve um acidente na estrada, você lembra disso? E aí nós botamos todos os carros virados para a piscina e o pessoal nadando à noite com a luz dos carros. É verdade, eu tinha esquecido essa parte. E aí virou tradição de, nas próximas maratonas 24 horas, se apagar as luzes e o pessoal brincar com as luzinhas dentro, para até o nadador nadar meio assim, ter uma surpresinha a mais, né? Mas ficava, né? Porque virava uma balada dentro d'água, né? E eu acho que isso veio do próprio espaço, né? Você fazer o espaço que todo mundo está conversando com a piscina e você usar isso para fazer festa, né? Para você ter isso como evento também, né? Então acho que isso foi bem legal, que nós fizemos umas bem bacanas. Tem bastante história. Que bacana. Guga, você estava falando que nas academias o ponto focal nosso sempre foi a água, né? Isso me lembrou a questão do arquétipo de marketing, né? Como a gente ia posicionar o Gustavo, né? Nas primeiras pesquisas dava por óbvio posicioná-lo ele como um herói, né? Um herói que ele é. Já era o atleta mais premiado da história da natação olímpica, né? E parecia que a campanha de marketing podia ir atrás desse arquétipo, né? Ou seja, você vem aqui que você vai ter uma experiência e vai nadar muito rápido. Mas a gente, diferente disso, propôs o arquétipo do mago transformador, né? Que é a pessoa vem na academia e tem um momento daquele dia que ele sai mais leve, espiritualmente falando. Pode ser que tenha nadado mais rápido, pode ser que tenha socializado mais, pode ser que simplesmente tenha se alongado, né? E isso foi tão inovador e tão novo que a gente não tinha a palavra bem-estar ainda forjada no Brasil. É verdade. Se tinha que usar o wellness, né? Tanto que a razão social tem o wellness lá, né? Porque bem-estar era uma palavra que não estava forjada com cunho de entendimento hoje. Fale um pouquinho sobre isso, que a gente brinca muito, né? Que no Master às vezes é mais bem-estar do que fitness, né? Ou exercício. Mas acho que foi um arquétipo diferente, né? Eu acho que foi, e mesmo quando a gente estava criando já do início, quando a gente sentava, ainda nem a academia não tinha ainda, eu lembro da gente sentado até no teu apartamento, na tua casa, e a gente conversando e olhando material de marketing, etc. A gente falava assim, não, mas o Gustavo é um campeão, né? Mas a gente está fazendo uma escola de natação e uma academia para a família, porque a nossa vida de natação foi sempre família, né? E do próprio Gustavo, né? As viagens, etc. E a gente sempre lembrou muito, né, vamos dizer, que as nossas experiências na natação
todas elas que a gente lembra com os nossos amigos não foram a medalha que a gente ganhou no campeonato, né? Mas principalmente a história que teve depois ou antes por trás, né? Assim como o Gustavo está fazendo os 30 anos da medalha dele de Barcelona, né? Eu acho que ele sempre vai ser o campeão, né? Mas assim, o bacana que eu acho, por exemplo, de uma medalha dessa dos 30 anos, é que ela não vai ser a primeira ou vai ser a última de um esporte e tal, etc, olímpico e tal. Mas aquela medalha tem aquela história, né? E tem a história da natação, de ser a primeira da natação, etc. Então aquela medalha, eu acho que é que nem assim, é que nem você ter o Empire State em Nova York, né? Ele não é mais o prédio mais alto de Nova York, mas todo mundo que vai lá quer visitar, porque ele tem uma história, né? Então essa medalha, por exemplo, vai ser sempre uma história. E eu acho que isso a gente trouxe para as nossas unidades, né? Quer dizer, essa coisa de falar assim, olha, a gente não vai nascer todos o mundo vai ser um campeão, mas ele vai ser o campeão da sua família, ele vai ser o campeão do bem-estar, né? E aí apareceu a frase nossa de vamos ensinar a praticar saúde, né? Bem lembrado, é. A gente não está só ensinando a nadar, mas principalmente a ser uma prática de esporte para o resto da vida, que é a prática que a gente faz até hoje, né? Mesmo com os nossos cabelos brancos. Sem dúvida. Então, olha, ensinar a praticar saúde, a gente usa essa frase, né? Isso é bem legal. Junto com esse arquétipo do mago transformador. Essa jornada aí de 21 anos, eu estava com o Gustavo no dia que ele fez a medalha, né? O companheiro de quarto na Olimpíada. Aquilo foi um marco, não só para ele, mas para o Brasil. Porque nós não tínhamos feito nenhuma medalha em 88 em Seul e estávamos sedentos para mostrar resultado. E veio através da medalha dele, né? Depois vieram outras, em outras Olimpíadas. A natação, hoje, ela está muito bem representada. De vez em quando, de vez por outra, traz uma medalhinha, né? Mas fazia tempo que não tinha. Então, aquela medalha do Gustavo, que você bem lembrou, está fazendo 30 anos, foi um grande marco. Você sabe uma outra coisa que me dá um prazer enorme? É voltar no tempo dessa medalha em si, mas ver o que as famílias construíram. Então eu vejo hoje o Luiz Gustavo, também na seleção brasileira, com tempos mais rápidos que o próprio Gustavo, representando. Eu vejo o teu filho, eu vejo a minha filha nos Estados Unidos, teu filho também nos Estados Unidos. Todos fizeram uma carreira no esporte, né? A gente vê aquilo que você falou. A gente não forjou o negócio na performance, mas sim no desenvolvimento da família, né? E a gente pode aproveitar isso nas nossas próprias, né? Que mantivemos os nossos filhos e forjamos os valores deles dentro d'água também. E é bacana isso, né? Que a gente vê, por exemplo, o Luiz Gustavo aqui e a gente lembra, né, da época que ele estava junto na família, na época que ele estava nadando com o Thiago junto, né? Até brincamos hoje falando assim, ele já era rápido para sair, né? O problema é que ele era muito desengonçado ainda, porque era muito grande para cair na água, e ele nadava e chegava junto com o Thiago, né? Você imagina. Então, o bacana disso é que a gente lembra dessas partes, mas sei lá que lugar que eles ficavam, isso não era o importante, né? E a outra coisa bacana é assim, que essa amizade que a gente vê hoje nos nossos filhos são as amizades que a gente criou e que hoje eles têm os amigos dele, que são da natação e que a gente sabe que daqui a alguns anos eles vão estar encontrando de volta, né? E a gente conversa, por exemplo, com o Luiz Gustavo, ele fala, olha, mas pô, meu técnico é o Serjão. Eu falei, pô, mas eu conheço o Serjão. E daí quando você fala e você sabe que veio desse meio da água, você já sabe as características um pouco que essas pessoas desenvolveram, né, e estão desenvolvendo. Né? Sem dúvida, utilizaram a piscina como uma sala de aula para transformar crianças em grandes cidadãos. Né? Que bacana, e eu falo isso com muito orgulho. Ou seja, a natação é muito mais que a natação. O esporte é muito mais que o esporte. Como Nelson Mandela bem usou, como a melhor ferramenta de integração cultural, social e também o caminho mais rápido e mais barato para se ter saúde é o esporte. Sem dúvida. Para ter saúde e educação, né? Então, esse investimento a gente sempre buscou também com os nossos políticos, né? Para se investir nisso, porque cada dinheiro posto é um dinheiro economizado no esporte. Muito bem. Obrigado.